Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia nos encontramos para fazer vivência da palavra, da liturgia do dia. Hoje, terça-feira, terceira semana do Advento. Hoje nós vamos ler Mateus, no capítulo 21, de 28 a 32, continuidade do de ontem, né? Vamos nos preparar, como ensina Santo Inácio. Eu digo para mim mesmo, Deus está dentro de mim, eu não estou sozinho. Mas eu preciso chamá-lo para andar comigo, desejar sua companhia do meu lado. Eu desejo Deus. Agora peço uma graça, que o Senhor possa rebaixar os montes e as colinas do orgulho, da prepotência, da indiferença que carrego no meu coração. Amém. Vamos juntos fazer a liturgia do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Primeira dica, primeira chave de leitura é o escutar. O que esse texto está dizendo para mim? Esse texto está contando que Jesus se reuniu com os sacerdotes e os chefes dos anciãos do povo. E ele fez uma pergunta para eles. O que parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o que o filho respondeu? Não, eu não quero. Mas depois foi tocado, se arrependeu e foi trabalhar. A mesma pergunta dirigiu-se ao segundo filho. E o filho falou que sim, eu vou trabalhar na vinha. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro filho, que respondeu sim, não, ou o segundo filho que respondeu sim? Jesus falou: em verdade eu vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio para nós para pregar o pecado do arrependimento. O batismo de João é do arrependimento, da conversão. Os publicanos e as prostitutas creram na palavra de João. No primeiro momento ficaram ressentidos, mas depois abriram o coração e se converteram. Os doutores da lei, os anciãos, os fariseus, vendo tudo isto,
mas não foram tocados. Eles não creram em João. Segunda dica, segunda chave de leitura é o meditar. O que o texto diz para mim? A parábola dos dois filhos oferece uma proposta. Jesus conta uma parábola para as referências religiosas, para os doutores da lei, para os anciãos, para os fariseus. Jesus falou para esse povo que mostrava quem eram eles, ligados a Deus. E disse, em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino do céu. João veio e ninguém acreditou em João. Terceira dica, terceira chave de leitura é o rezar. O que esse texto me faz dizer a Deus? Jesus critica porque eles não aderiram ao convite da conversão. E você? Aderiu ao convite da conversão? Já aderiu? Eles não deixaram alcançar pela proposta de conversão de fé de Jesus. Você já se deixou nesse advento? Estamos na terceira semana. Como é que está a sua preparação? A gente fica falando dos fariseus e dos sacerdotes, que eles eram hipócritas, que eles tinham um coração duro, que eles rejeitaram Jesus. Não acreditaram em Jesus, que ele era o Messias. E a gente, muitas vezes, será que a gente acredita mesmo que Jesus é o Messias? Minha mão se abre para ajudar os mais necessitados? Minha mão se abre para ajudar na minha casa, os meus amigos, minha comunidade? Jesus toca em várias facetas do não crer. E é muito importante, meu irmão, é muito importante, minha irmã, esse discurso com esse público. Aqui ele nos mostra, a mim e a você, o que é ter fé. Quarta dica, quarta chave de leitura é o contemplar. Olhar a vida como Deus olha. Como é que Deus olha a vida? Nós não podemos viver de aparência. Temos que viver a nossa interioridade. E viver Jesus dentro de nós, do nosso coração, do nosso intelecto. Era isso que faltava para os fariseus e os anciãos do povo. Ele não tinha esse intelecto, essa vontade de se voltar para Deus. Tinha medo de perder o poder. Ele cumpriu os preceitos das normas, mas o mais importante, o amor, ele não cumpria. Ele se viu numa vitrine, era o modelo da vitrine, mas na vida da gente a gente não pode ser vitrine, não é verdade? Quinta dica, quinta chave de leitura é o compromisso. Em que esse evangelho nos ajuda? O que é que se preocupavam os fariseus? Eles estavam preocupados com os ritos, preocupados com as vestes litúrgicas, mas no seu coração ele não tinha aliança com Deus. Eram pessoas que viviam ao seu derredor numa caixa fechada. Eles sofriam porque eles maltratavam os filhos de Deus. O povo era muito massacrado. O povo era estigmatizado. Eles não viam esse sofrimento, só olhavam para eles. Você já diga, você já sabe de leitura. O que é que eu penso depois de ler tudo isso, esse Evangelho de João? Eu digo que os publicanos e as prostitutas, eles ouviram a palavra de Deus, fizeram adesão, disseram sim à vida. Eu quero mudar, eu quero acreditar nesse Deus que me mostra o amor e a fraternidade. Deus fazia uma proposta para eles, e eles não disseram não e foram até o fim. Então, deixe a verdade de Deus converter o seu coração. Deixe, meu irmão.
Deixe, minha irmã, vale a pena. Aceite a proposta de Jesus. Ouça a voz de João Batista, essa voz que clama no deserto: aplanai o caminho do Senhor. E não viva de fachada, não viva de aparência. Pratique a obra de Deus, que é crer em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Sétima dica, sétima chave de leitura desse evangelho que eu proclamei. O que me leva à conversão? Hoje João nos convida, chama a conversão e ao amor. Se comprometa com Deus. Abra sua Bíblia, deixe Deus falar com você todos os dias. Você não é batizado? Você tem o Espírito Santo dentro de você? Ele repousa sobre você. Então que a gente possa nesse advento viver essa realidade dentro de nós. Chama a Deus, o Espírito Santo, para nos ajudar na nossa caminhada. Será que minha fé é uma fé de vitrine? O interior do meu coração, da minha vida, está me transformando numa pessoa melhor? Jesus diz que os publicanos os precederão. Por quê? Porque eles foram seduzidos. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É uma luta, porque a gente quer o humano e o espiritual. Às vezes a gente quer ser o que é humano, não quer o espiritual. Mas seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi uma luta desigual, mas tu venceste. Apesar de todas as coisas, nós temos que mudar. Advento é isso, é tempo de mudança, tempo de abrir a porta para Jesus, preparar o seu coração, preparar a sua vida. Você prepara tantas coisas no Natal, as comidas que vão ser preparadas, a casa que vai ser arrumada, a roupa nova que vai ser comprada. E aí? E o coração? Então peça a Deus, peça para que o seu desejo, a sua vida, seja servir como serviu Maria. Onde não se serve, Jesus não pode estar. Então aplane o coração, se coloque na presença de Deus todos os dias, se coloque na presença dos seus irmãos, perdoe mais. Faça esse tal da cruz, é a cruz de Cristo que te marca. Tire toda a falta de vontade de perdoar, perdoe. E veja como é que Deus vai lhe olhar, como Ele vai lhe acolher. Faça essa experiência. Tenha um bom dia, uma paz, na paz e na misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus te abençoe e te guarde com a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.